eu quero fazer uma reflexão com vocês de um texto muito conhecido. É a história do filho pródigo. É uma história narrada por Jesus. Ela é uma parábola, o que provavelmente indica que é uma história fictícia, criada por ele, para trazer uma mensagem. Então é muito importante que você entenda que mensagem Jesus está querendo trazer quando conta essa parábola. Então Jesus continua. Ele já contou 2 parábolas. Ele já contou a parábola da ovelha perdida. Ele já contou a parábola da dracma perdida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós temos a história daqueles que se perdem. Mas todas as histórias anteriores a esta, ela teve aquele que se perdeu recuperado. Aquele que perdeu a ovelha conseguiu recuperar a ovelha e se alegrou. A mulher que perdeu a moeda, a dracma, ela também varre a casa, acha a dracma, chama suas amigas e comemora. Me parece que o que Jesus está querendo dizer é que não há necessidade que ninguém se perca, pelo menos para sempre. A ovelha esteve perdida durante um tempo e ela sabia que estava perdida, porque a ovelha tem senso de direção. A ovelha se acostuma com a voz do pastor. Ovelha, ela compartilha a presença com o rebanho. Quando ela nota que não há ninguém, não há pastor, não há outra ovelha, não há proteção, ela se sente só. É a primeira história. A segunda história não é ovelha, é uma dracma, uma moeda. Uma moeda se perde e ela não tem senso de direção. Ela não sabe que está perdida. Me parece que a história está falando de que pessoas se sentirão perdidas e outras não. Algumas pessoas saberão que estão no caminho errado e outras não. As 2 histórias que precedem a essa, na verdade, é um preparo, é um pano de fundo para a história que Jesus começa a contar a partir do verso 11. Por isso que o texto diz: e continuou. Então o que Jesus vai falar agora? Ele vai falar que certo homem tinha 2 filhos. Talvez um seja semelhante à ovelha, outro semelhante à dracma. Tá certo? Então ele prossegue, verso 12: o mais moço deles disse ao pai. Preste atenção que Jesus vai separar a história dos 2. Ele tem 2 filhos, mas 2 filhos diferentes. Eles moram na mesma casa, eles têm o mesmo pai, mas eles são diferentes. Então Jesus, me parece que quer falar da imaturidade do mais novo. O mais novo dos filhos, ele procura seu pai. O que ele vai fazer? Ele vai dizer: pai, eu quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. Esse jovem, ele está querendo a propriedade que lhe cabe. Ele conhece seus direitos. Apesar de ele não ter construído basicamente nada, ele tem ciência de que seu pai é um excelente gestor. Ele sabe todas as coisas que o pai tem. Então ele não vai usurpar o pai. Ele vai simplesmente pedir ao pai que dê a ele os recursos que ele tem direito. Porém, todas as vezes que os recursos chegam antes da administração, eles costumam trazer sérios problemas. Todas as vezes que em meio à imaturidade nós oferecemos muita coisa para alguém, ao invés de ajudar essa pessoa, normalmente nós costumamos atrapalhar. Esse jovem, ele está querendo os bens? Não. Tem alguma coisa que ele quer, que ele não ainda, ou ele ainda não revelou, mas ele chama o pai e disse: me dê a parte dos bens que me cabe. Ele quer apenas o que é direito dele. Você pode até dizer: mas pastor, ele não tinha nada, porque o pai estava vivo ainda,
então o pai que definisse. Jesus não questionou isso. Ele procura e diz: me dá parte dos bens que me cabe. É um moço, um jovem que quer isso. Mas preste atenção, porque o verso 12 diz algo que às vezes passa despercebido para algumas pessoas. Vamos lá. E o pai repartiu os bens preste atenção. Eu não sei se você repara, mas o filho mais velho acaba de receber a parte dos seus bens por causa da iniciativa do mais novo. O texto não diz que o pai dá ao mais novo a parte dele e que retém a do mais velho. O texto diz que o pai reparte entre os dois. Os dois agora têm direito aos seus bens e vão gerenciar esses bens totalmente diferente. Os dois estão ricos. São os dois. O pai dessa história, na verdade, é Deus. Ele tem 2 filhos e vai mapear o comportamento desses dois. O mais moço na imaturidade, certo? Ele vai desejar obter. Você olha, o temperamento dele é diferente. Ele é aquele que vai em cima do pai. Ele diz para o pai: é meu e eu quero. O mais velho não. Ele recebe por causa da iniciativa do mais novo. Mas tem algo interessante no verso 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço revela o que ele quer. O filho mais moço não queria dinheiro, ele não queria seus bens. O que ele queria é ver o que estava acontecendo lá fora. Tem um mundo fora da casa do pai. Coisas acontecem lá fora. Me parece que esse rapaz mais novo, ele tem notícia das festas. Ele tem notícia dos fatos. Ele é alguém bem informado. Então, apesar de já ter o que aparentemente ele queria, na verdade ele não quer aquilo. Mas como ele planeja ir para um lugar que só valoriza aquilo, sem aquilo ele não é nada. Ele quer os bens para sair da casa do pai. Porque na casa do pai ele não precisa dos bens, tudo é dele. Então por que ele não vai sem os bens? Porque para onde ele planeja ir, vão avaliá-lo por seu camelo, vão avaliá-lo pela sua túnica, vão avaliá-lo pelos recursos que ele tem. Na maioria dos ambientes, as pessoas são tratadas como especiais pelo que elas têm. Que carro você anda? Qual é a marca que você veste? Posso olhar seu relógio? Porque preste atenção, quando o ambiente que você está inserido te trata como especial pelo que você tem, significa que você não é especial. Especial é o que você tem. Basta que você não tenha mais, que não há nada de especial em você. Se você, para se sentir especial, você tem que ter alguma coisa, significa que você não é especial. Especial é o que você tem. Essa é a grande verdade. Esse menino precisa de dinheiro, sim, ele precisa dos bens, porque ele quer ir embora da casa do pai. E é isso que ele faz. Ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Ele quer um distanciamento da casa do pai. Sim, do poder do pai, da opressão do pai, porque é assim que muitos veem os limites que o pai estabelece. Não é de hoje que nós estamos vivendo num contexto onde remover, certo, a autoridade é algo que está sendo implantado na cabeça de uma geração. O que é que estabelece limite? Professores, vamos tirar a autoridade deles. O que é que estabelece limite? São policiais, eles vão fazer, certo,
algumas apresentações no ambiente de mídia, onde comparam um bandido e um policial ferido e vão perguntar à sociedade quem deve ser socorrido primeiro, e a grande maioria vai votar no meliante ao invés. Há um ambiente, a desconstrução da autoridade dos pais, pastores, professores, policiais e qualquer outra instituição que pregue, que divulgue qualquer tipo de limites. Esse mundo, ele não é novo. É para ele que aquele rapaz quer ir. Uma terra distante, longe dos valores do pai, longe do amor ao próximo, perto do sexo com o próximo. Se esse próximo é seu cônjuge ou não, não é a questão. Se ele é maior de idade ou não, não é a questão. Aliás, se ele tem seu sangue ou não, é ir para bem distante. O distanciamento aqui, gente, ali Jesus diz uma terra distante, mas na verdade são valores distantes. É um distanciamento daquilo que Deus criou como ordem, como ética, como moral. Me parece que a grosso modo, certo, de uma forma muito simples, o que é ética? Ética é saber que o adultério é errado. O que é moral? É não adulterar. Ética é saber que está errado. Moral é não cometer o erro. É assim que funciona. Para este mundo, esse rapaz está indo. Ele quer se divertir, ele é mais colorido. Esse mundo é muito agradável, ele é muito atraente, ok? E é para lá que ele vai. Ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, dissoluta, sem nenhuma preocupação. Por quê? Porque esse era o modelo da casa do pai. A casa do pai não é um ambiente de preocupação. A casa do pai é um ambiente de obediência. Na casa do pai, quem obedece está guardado, está respaldado pela obediência. É isso. Não existe segredo para viver aqui. Não. Para viver aqui precisamos obedecer os princípios. Há princípios aqui que fará com que você aprenda a gerenciar coisas materiais. Há princípios aqui que vai te ensinar a gerenciar coisas emocionais. Há princípios aqui que vai te ajudar a gerenciar questões espirituais. A casa do pai é um ambiente de ordem, onde você não tem muita preocupação, você está protegido. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O que nós precisamos é obedecer. Obedecer o quê? O próximo. O que a Bíblia diz sobre mulheres na igreja? Diz que qualquer mulher que não seja meu cônjuge deve ser vista como minha mãe ou como minha irmã. São princípios simples que às vezes, se negligenciarmos, teremos sérios problemas. É para este mundo que esse rapaz vai, um mundo distante. E nesse mundo distante, ele começa a desperdiçar todos os seus bens, talvez sem sentir. Ele não perde apenas coisas, ele vai perdendo pessoas. É isso. Vivendo de forma desenfreada, ele toca a vida. Verso de número 14. Depois de ter consumido tudo, depois de ter perdido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Agora já dá para notar que ele não tem mais as belas companhias, os tapinhas nas costas. Agora não, agora as pessoas vão embora. Já aconteceu isso contigo? De ver pessoas atravessarem a rua para não encontrar com você? Quando o momento desafiador chega? Porque é assim que funciona. Quando a necessidade aparece, cadê as pessoas que andavam com ele quando ele tinha?
Esses são os valores do mundo lá fora. Aprenda uma coisa nessa vida: mais de 90% das pessoas que vão cruzar seu caminho ao longo de sua vida não gostam de você, gostam do que pode ter de você. A grande verdade é essa. Eu falo isso por onde eu passo. Sabe o que vai sobrar daqui a uns anos? Minha esposa, meus filhos, netos, se eu conseguir cultivá-los. Aliás, se eu vir aqui e falar alguma coisa que você não gosta, no próximo culto você pode não estar mais aqui e estar frequentando em outra igreja. Porque eu tenho descoberto uma coisa: a maioria das pessoas, elas não gostam do que você fala, elas só se identificam com aquilo que você está falando. É uma identificação. É como se eu também falaria isso. Então, se você falaria isso, você continua perto de mim, porque eu disse exatamente o que você gostou. Mas se eu começo a criar um problema para você, automaticamente muitos, ao invés de mudar de postura, vão mudar de ambiente. Nesse ambiente não tem vitória. O texto diz, ele começa a passar necessidade, e ele está, dá uma olhadinha, porque Jesus vai piorar a situação do jovem. Verso 15: então ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar de... É uma humilhação o que Jesus está fazendo. Jesus está contando uma história para judeus. Eles não criam porcos, eles não comem porcos. Aliás, eles não se relacionam com quem faz isso. O que Jesus está dizendo é que o filho mais novo tomou decisões tão ruins, que o que sobrou para ele foi um indivíduo que deu para ele o emprego mais humilhante, a condição mais degradante. Por quê? Porque o filho está perdido. Ele está perdido. Lembra? Ele é a ovelha de Lucas 15. Ele está perdido. Ele está sozinho. E nesse ambiente, na terra distante, cuidando de porcos, olha o que Jesus diz que vai acontecer. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos, mas ninguém lhe dava. Preste atenção. Agora Jesus humilhou o cara. Se o porco não era algo importante para um judeu, Jesus está dizendo que o porco comia e ele ficava com fome. O que significa que o porco, na história, é mais importante do que ele. Quem é esse cara? Ele é o jovem. Ele é o moço, filho de Deus, viu, gente? O pai dele é Deus. Mas por que o pai dele deixou acontecer tudo isso com ele? Não deixou nada. Não deixou. Você quer saber por que Deus deixou você casar com esse homem? Você quer saber por que Deus deixou você casar com essa mulher? São essas suas perguntas de verdade? Você quer saber onde Deus estava quando você se casou? Você quer saber onde Deus estava quando você entrou nessa sociedade? É isso? Eu vou falar para você, Ele estava onde sempre esteve, no controle de todas as coisas, e te sinalizando, porque a maioria de nós entramos num buraco que sabíamos que estávamos entrando. Talvez por haver muitos recursos na época, nós não conseguíamos ver, certo? É simples. Eu moro aqui, Xerém, sempre morei. Esse rio que passa na vila ali, nós tomávamos banho lá perto da represa. Tínhamos uns 4 ou 5 meninos, e nós tínhamos algumas máximas muito importantes para tomar banho de rio. Primeiro, se o poço era novo, nenhum dos meninos mergulhava assim que chegava. Havia sempre um reconhecimento, principalmente se a água tivesse turva.
Não interessa se o poço era novo ou não, todas as vezes posterior a uma tempestade, nenhum dos meninos mergulhava também. Sempre aprendemos que todas as vezes que chovia muito, o volume da água escondia pedras que sempre estiveram lá, mas que naquele momento não eram vistas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que dependendo do que esteja na sua mente, dependendo do seu nível de desejo naquele momento, de emoção naquele momento, ele pode encobrir coisas que sempre estiveram ali, mas você não teve o cuidado, ao invés de mergulhar, de entrar na água com um pouco mais de cuidado, buscar, mesmo que não estivesse vendo, buscar uma maneira de tatear para ver se não havia um obstáculo, uma pedra que, se você mergulhasse de cabeça, poderia quebrar seu pescoço. Mergulhe de cabeça na igreja, sem conhecer pessoas, e já já você está desviado. Mergulhe de cabeça em amizades e confie em pessoas sem observar, e já já você não quer mais amigos. Faça sem ter o cuidado para você ver. Muitas pessoas casam errado porque é paixão, é desejo. O que é isso? Isso é volume. Todas as vezes que os recursos são muitos, ele sobrepõe os defeitos, as crises. É mais ou menos assim. É nesse ambiente que ele perde tudo. Ele é filho de Deus, ele já esteve na casa, nos valores, nos princípios, mas agora ele está no fundo do poço. Mas no fundo do poço, verso 17, então, caindo em si. Psicólogos dizem, e profissionais da área emocional, dizem que a maior queda que um ser humano pode ter é em si mesmo.